Não? Agora vai. Oi, gente, boa noite. Boa noite, família. Caderno e caneta na mão. Isso mesmo, Miquesso. Caderno e caneta na mão. Estamos aqui com a Joyce Leico, Olá, né? pessoal. Isso. E a Marcela de Lourenço. Essas minhas amigas de causa, de luta, mães teia, mulheres brilhantes, mulheres de excelência, que eu tenho o prazer de estar aí caminhando comigo há mais de um ano. A Marcela já está comigo há muito tempo, né, Mar? Verdade. Muitos anos. E a Joyce tem o Eu prazer. tô fez um ano esse mês. Um ano, a Joyce já pegou a taxa, né, Joyce? Sim, aham. Então, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o uso desses óleos com essas mulheres lindas, essa loira, essa morena. A nossa primeira aula, gente, vai começar com a Joyce, tá? Vão ser 2 aulas hoje. E a primeira aula vai ser com a Joyce. Eu vou tirar a Marcela aqui e assim que acabar a aula da Joyce, eu coloco a Marcela. Me fala aí nos comentários se o som tá ok, se vocês estão vendo e ouvindo direitinho. Compartilhe essa live, o link que a gente mandou para as pessoas que vocês cadastraram, as pessoas que vocês querem que faça parte do mundo dos óleos essenciais. Beleza? Então, vou fechar aqui a Marcela. Isso, nesse aqui. Agora você. Meu microfone. Joyce, tá contigo, tá? Pode começar. Posso começar? Pode. Tá. Olá, pessoal. Meu nome é Joyce, eu sou bióloga e uma apaixonada pelos óleos essenciais. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema imune e os mecanismos de ação dos óleos no combate a patógenos. Bom, as plantas possuem 2 tipos de metabolismo. O metabolismo primário, que é o responsável pela fotossíntese e respiração, que é igual em todas as plantas, e o metabolismo secundário, que é o responsável por metabólitos de defesa. Defesa contra a herbivoria, estresse abiótico, que é a quantidade de luz, de sol e de água. E esses metabólitos de defesa, eles têm a habilidade de dificultar o crescimento de diversos patógenos. Eles possuem propriedades antibacterianas, antifúngicas, antiviróticas, antiparasitárias, anticatarrais, anti-inflamatórias, antissépticas e imunoestimulantes. Hoje eu vou falar de algumas delas. Vamos começar pelas propriedades antibacterianas. Esse esquema ilustra uma célula bacteriana em contato com óleo essencial. Primeiramente, o óleo essencial ele vai desestruturar a membrana celular. Devido à característica lipofílica dos óleos essenciais, eles penetram facilmente pela célula, porque a membrana celular é composta também por lipídios. Aqui em detalhe, a gente vê essa quebra da membrana celular. Então, o óleo essencial, ele vai penetrar por essa membrana e vai atingir o interior da célula. E quando ele entra na célula, começa uma cascata de eventos. A gente tem o distúrbio do transporte de íons, o conteúdo intracelular, ele vai para fora da célula, a gente tem a coagulação do citoplasma, também temos a inibição da produção de energia e o bloqueio de produção de toxinas. Bom, esse outro esquema ilustra essa cascata de eventos que vai ocorrendo no interior da célula. Esses compostos aqui em cima são todos metabólitos secundários das plantas, são os compostos químicos de alguns óleos, desses óleos que eu coloquei aqui ao lado. Aí, o que a gente percebe? Que o óleo essencial, ele tem múltiplos mecanismos de ação dentro da célula. Por exemplo, o cinamaldeído, o carvacrol, eles vão quebrar a proteína celular. Já o eugenol, o cinamaldeído, ele vai interferir na produção de enzimas da célula, que vai acabar interferindo nas mitocôndrias e na produção de energia. E também na síntese de proteína vai ficar prejudicada. E a gente vê aqui que o antibiótico, ele tem só um mecanismo de ação. E geralmente com um só composto. E esse composto é muito elevado para poder fazer o efeito, né, de combater essa bactéria. E essas doses fisiologicamente elevadas, o nosso organismo não está acostumado. Por isso que nós temos tantos sintomas, tantos efeitos colaterais dos antibióticos. E, geralmente, as células criam resistência aos antibióticos.
E com os óleos essenciais, não, porque eles possuem múltiplos mecanismos de ação. E estudos têm demonstrado que quando o antibiótico ele é usado junto com alguns componentes desses óleos, ele diminui essa resistência bacteriana e aumenta o seu efeito. Bom, aqui eu coloquei uma lista de óleos essenciais antibacterianos. O tomilho, o orégano, o cravo, a canela, melaleuca, alecrim, pimenta preta, o DDR Prime, que é um blend que tem o tomilho, tem o cravo e tem alguns outros óleos, e o On Guard, que tem o alecrim, o cravo, a canela, o eucalipto. Não são só esses, tá, pessoal? É porque esses aqui eu coloquei, foi o que eu utilizei da minha bibliografia. Bom, propriedades antivirais. Essa aqui é uma célula virótica. A célula virótica, ela tem uma característica diferente da célula bacteriana. Quando ela entra dentro do nosso organismo, esse envelope, ele tem a capacidade de se disfarçar, ele fica igual à célula hospedeira. Por isso que o nosso organismo tem tanta dificuldade de combater os vírus, e não tem remédio, você não consegue usar um remédio para combater um vírus por causa desse envelope. E os óleos, eles se fixam nessa membrana externa do vírus e destrói esse envelope que o protege. E dessa maneira, o nosso sistema imune, ele consegue detectar o DNA desse vírus e consegue combater ele de forma melhor. Os óleos também suprimem a síntese de proteínas virais e inibem sua expressão gênica. Então, a virulência desse vírus, ela vai diminuir. Quais são os óleos antivirais? São quase os mesmos, né, dos óleos antibacterianos. O tomilho, orégano, gengibre, o cravo, a pimenta preta, copaíba, sândalo e lemon. Por isso também que é tão difícil a gente conseguir a vacina de um vírus, né? A gente está passando por uma situação recentemente que para uma vacina ser produzida tem muito estudo, né? Tem muito trabalho a ser feito. E os vírus, vocês viram que eles podem ajudar muito no combate aos vírus. Propriedades antifúngicas. As propriedades antifúngicas são bem parecidas com as propriedades antibacterianas. O mecanismo de ação é quase o mesmo. Os óleos vão agir na membrana celular dos fungos e bloqueiam a produção de ergosterol. Ergosterol é o nome do lipídio da membrana do fungo. Destruindo o ergosterol, ele vai deformar a sua superfície, diminuindo a capacidade de se aderir à mucosa humana. E também bloqueiam a formação de seu tubo germinativo, que é representativo de sua capacidade invasiva. Aqui eu coloquei alguns óleos antifúngicos, a melaleuca, o cravo, o orégano, hortelã-pimenta, o manjericão, a lavanda, o alecrim, o gengibre. E os fungos, eles são, assim, um problema invisível no nosso organismo. Nenhum médico vai te diagnosticar com fungo. E a gente tem muitos sintomas de fungos que passam, por vezes, despercebidos, que é um cansaço, ansiedade, muita vontade de comer doce, diarreia, gases, isso tudo pode ser fungo. O nosso organismo, ele é cercado de fungo, então a gente tem fungo na pele, no intestino, no pulmão, e, por exemplo, o gênero Cândida, ela possui mais de 100 espécies, e quando o nosso organismo, ele entra em desequilíbrio, esses fungos vão começar a produzir toxinas que vão começar a agir de diversas formas no nosso organismo. Então, esses óleos devem ser usados até com uma certa frequência, né? Assim, tem gente que não desconhece, né, a resposta que um fungo dá no nosso organismo. Bom, propriedades antiparasitárias. Existem 3 tipos de parasitas. Os parasitas externos, que é a pulga, carrapato, piolho, os ácaros. Os parasitas internos, que são os intestinais, que é a giardia, a tênia. E os parasitas celulares, que são responsáveis por algumas doenças, a toxoplasmose, doença de Chagas.
Os parasitas, eles enfraquecem a membrana dos nossos intestinos, e com isso aumenta a permeabilidade do intestino, levando a resposta inflamatória e alergênica. A gente pode falar que também é um problema invisível, assim como os fungos, porque é muito difícil o médico tratar alguma doença, algum sintoma seu como se fossem parasitas. E os olhos, eles vão agir de duas formas nos parasitas. Ele tem a ação parasiticida, matam os parasitas, queimando o seu sistema respiratório, e ação paralisante, induzem nos parasitas uma paralisia que acaba por levá-los à morte. E nós possuímos os óleos de ação parasiticida, que é a cássia, o cínamo, a melissa, lemongrass, o lime, o tomilho, orégano, cravo e manjericão. E óleos com ação paralisante, que é o alecrim, a melaleuca, o cardamomo, o eucalipto, o hortelã-pimenta, o gerânio e o frankincense. A gente vê que o on-guard, ele se encaixa tanto na ação parasiticida como na ação paralisante. O on-guard, ele tem o cinnamon, o cravo, tem alecrim e eucalipto. Então, ele é um óleo muito recomendado para parasita, assim como o DDR Prime. Também tem o frankincense, o lemongrass, o tomilho e o cravo, não lembro se tem cravo no DDR. E esse duplo mecanismo de ação, ele é similar ao dos medicamentos, e tem o lado positivo, é que eles não têm os efeitos colaterais tóxicos dos medicamentos parasitários. E a sinergia desses óleos de ação parasiticida e paralisante tem que ser sempre levada em consideração. Esse artigo aqui, ele é de uma revista portuguesa. Fizeram uma pesquisa com parasitas celulares. Aí ele fala da dificuldade de se obter resultados eficientes com os medicamentos alopáticos, devido à sua ação tóxica, também tem a resistência dos parasitas a essa medicação e o alto custo. Aí ele coloca aqui que os extratos vegetais oferecem uma grande diversidade de composições e componentes, e a maioria deles não disponíveis comercialmente e estruturalmente difíceis de sintetizar. Já vi estudos que tentaram isolar compostos dos óleos essenciais, mas eles não foram tão eficientes como o uso do óleo. Isso provavelmente se deve à sinergia do que um óleo tem, porque um óleo pode chegar até ter 300 componentes, e ele vai ter uma ação diferente do que só um componente isolado. Aqui essa tabela ilustra a ação dos óleos nos tipos de protozoário. Aqui a gente tem o limão, vai atuar nesses protozoários, o capim-limão. Essa espécie não é o lemongrass do terra, mas é um outro tipo de capim-limão, mas ele vai ter ação no Trypanosoma e na Leishmania. A lavândula angustifolia, a melaleuca, a melissa, o hortelã-pimenta, o manjericão e o orégano. E aqui, né, a gente vê alguns outros fitoterápicos que também são eficientes para esse tipo de parasita. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Os óleos possuem propriedades anticatarrais e possuem dois mecanismos de ação. Tem ação expectorante, que permite que o muco suba pelo trato respiratório para ser mais facilmente eliminado pela tosse ou ingestão. E a ação mucolítica, os óleos fluidificam o muco para que possa ser mais facilmente eliminado. Os óleos possuem algumas substâncias que têm a capacidade de estimular a atividade pulsátil dos cílios na mucosa respiratória, como um 8-cineol. Essa atividade pulsátil, essa atividade mecânica, ela é conhecida como uma ação expectorante. Ela vai fazer com que o muco suba pelo trato respiratório para que possa ser mais facilmente eliminado. E os óleos que têm essa ação, o eucalipto, o brife, alecrim e cardamomo.
O brief é um blend, né, que tem eucalipto, tem o cardamomo, tem o hortelã-pimenta, e o eucalipto do brief, ele é diferente do eucalipto do óleo, do eucalipto da terra. O brief, ele é o eucalipto globulus e esse outro é o eucalipto radiata. Eles possuem os principais agentes majoritários em proporções diferentes. O eucalipto do brief, ele tem um pouco mais de cineol que o eucalipto radiata, mas não quer dizer que ele seja menos eficiente, porque esse eucalipto radiata, ele tem mais substâncias que têm ação anti-inflamatória, então, quando usados em conjunto, eles são bem eficientes. Ação mucolítica. Essas substâncias, a verbenona, a mentona, a piperitona, cânfora e outras, elas fluidificam o muco para que possa ser mais facilmente eliminado. Aqui nessa figura, a gente vê uma via aérea saudável. Nessa outra, a gente vê uma via aérea com um tampão de muco, que é característica de presença de tosse produtiva crônica. E esse tampão, ele vai fazer com que não ocorra as trocas gasosas, eles reduzem a passagem de ar. E esses óleos, eles vão contribuir para que esse muco seja expectorado. Quais são? O alecrim, o hortelã-pimenta, o arbovitae, o junípero, manjerona e brief. A gente vê que alguns óleos, como o arbovitae, o junípero e a manjerona, eles não são tão falados, tão utilizados, né, para o sistema respiratório. A primeira vez que eu vi sobre o arbovitae e o junípero foi um blend que a Juliana receitou para o meu filho, para o Bernardo. Ela colocou o arbovitae e o junípero, e eu achei super estranho, porque não conhecia esses óleos, não conhecia a ação desses óleos. Aí eu comecei a estudar, a pesquisar, e vi que eles são super eficientes, e por vezes a gente acaba deixando eles de lado e acaba usando os mais conhecidos para o sistema respiratório. Então, né, vamos aproveitar mais a ação de outros óleos aí para o nosso sistema respiratório. Ação broncodilatadora. A gente vê aqui uma figura de um brônquio com asma. A gente vê a parede do brônquio toda inflamada. Isso se deve à ação da histamina, ela que vai iniciar essa resposta inflamatória. A histamina é uma amina vasoativa que é produzida pelos mastócitos, macrófagos, que são células de defesa do nosso organismo. E no músculo brônquio existem receptores de histamina. E quando essa histamina se liga nesse músculo brônquico, ocorre a broncoconstrição, que é a que a gente vê aqui nessa figura. E alguns compostos dos óleos, como o terpineol, ele atua como antagonista da histamina. São melaleuca, manjerona, o junípero e o gengibre. A gente vê aqui o junípero de novo, né? Como ele é eficiente na ação mucolítica e broncodilatadora. Ação anti-inflamatória. Esse esquema aqui eu peguei de um artigo de medicina do trabalho, ele fala sobre a sílica, mas aí esse esquema vocês podem desconsiderar. Eu quis mostrar aqui o início de uma inflamação dentro do bronquíolo. Toda doença, ela começa com uma inflamação. A resposta inflamatória a atividade inflamatória é uma resposta do nosso sistema imune para combater diversos agentes externos. A gente vê que a inflamação, ela começa com a produção de citocinas pró-inflamatórias, que são como se fossem sinalizadores da inflamação. Elas começam a ser produzidas e começam a sinalizar uma inflamação. E tem alguns compostos que reduzem os níveis dessas citocinas pró-inflamatórias e também dos macrófagos, que são as células de defesa. E, né, o livro que eu utilizei, ele fala que esse composto poderia ser desenvolvido como um agente preventivo de doenças pulmonares inflamatórias. Olha que coisa excelente, né? Os quais óleos? O alecrim, o Siberian Fir, o Douglas Fir, o Spruce. O Spruce é um óleo que tem no Balance. Não sei se vocês já leram a composição do Balance, ele tem Spruce. Então, ele pode ser utilizado.
Quem não conhece sobre óleos pode até, assim, gera um descrédito em algumas pessoas quando a gente fala que um óleo tem muitas funções. Como, né, eu mesma, eu tinha essa desconfiança. Como é que um óleo pode ser bom para a pele, para o sistema nervoso, ele acalma, ele mata parasita, ele tem ação anti-inflamatória, e eu, sim, no começo não acreditei, fiquei muito desconfiada, então comecei a estudar, pesquisar, e vi que realmente eles são muito potentes. Eles possuem um óleo, como eu falei, pode possuir até 300 compostos, então ele tem uma ampla ação, e eles podem sim ser utilizados de diversas formas, como a gente viu aqui, né, nesses slides. Então, como usar esses óleos, né? A gente tem a forma aromática, que a gente pode usar pelo difusor, que é a forma mais rápida, mais eficiente, porque os óleos vão atingir o fluxo sanguíneo pelas trocas gasosas do pulmão, então é uma excelente forma para doenças respiratórias. Temos também o uso tópico, ele pode ser usado de forma diluída. Hoje, no nosso grupo de mães, a Silene, ela deu, acho que foi a Silene que deu uma dica de como usar os óleos para parasitas ou fungos, né? Então, essa aqui é uma sugestão de gotas, né? As gotas são muito particulares. O interessante é você procurar um profissional que entenda de óleos e que possa te indicar a melhor forma de usar, que vai entender desses mecanismos de ação. Eu super indico a Juliana homeopata, né, que foi uma indicação da Silvana no nosso grupo de Mãesteia, e sim, eu adoro a Juliana, porque ela tem doutorado, o doutorado dela foi em óleos essenciais, então ela é a pessoa mais capacitada que eu conheço, a pessoa que eu mais respeito quando, né, eu penso em óleo essencial, porque ela conhece, ela estuda e ela prescreve, ela sabe prescrever muito bem para cada situação específica. Então, se você tem algum problema de saúde, principalmente problemas respiratórios crônicos, que são tão difíceis da gente combater, procura um profissional para te ajudar, ele vai usar as sinergias dos óleos da melhor forma. Também temos a ingestão, né? Essa foto eu também peguei no grupo de mães, eu não sei de quem é, só sei que tem o nome da Silene aqui. Você pode fazer um mel aromático, usar alguns óleos para tomar com mel, assim, uma forma mais fácil de também passar para as crianças. O meu filho adora mel com guarde, eu também, a gente toma quase todos os dias aqui em casa. E dá para usar também os óleos no azeite extra virgem para temperar salada, principalmente o orégano, né? Ele fica gostoso no azeite. O orégano, o alecrim, o manjericão, que são óleos, assim, para ingerir, né, eles são um pouco puros, sem condições, porque o orégano, ele é dermocáustico, não pode ser ingerido. E, então, no mel e o azeite são formas mais fáceis de você aproveitar essas propriedades. E também você pode ingerir em cápsulas, né? E também isso é muito individual. Aconselho que você tenha um acompanhamento de algum profissional ou pesquise sobre os óleos, sobre a ingestão dos óleos, né? Aqui foi só uma sugestão. Essas aqui foram as referências que eu utilizei para montar esses slides. Esses 2 livros que eu comprei recentemente, eu estou indicando para todo mundo, eles são muito bons. Esse Manual da Aromaterapia, o autor, ele é doutor em farmácia, e esse outro, Sinergias Aromáticas, é de uma bióloga, então tem muita referência bibliográfica, muita informação científica, todas essas informações eu retirei desses livros, e também de alguns artigos que eu pesquisei na internet. Tem um que é de uma universidade australiana, esse outro é de uma revista portuguesa. Se você gosta de estudar, de pesquisar, a internet é um campo muito fértil de informação. E os artigos, a maior parte são gratuitos, então você tem uma fonte vasta de conhecimento para poder explorar e usar melhor os óleos essenciais. Bom, minha parte é isso. Silvana, se quiser tirar aqui voltar os slides. Tá. Eu estava procurando onde era a câmera. Acho que eu consegui. Gente, alguém tem alguma pergunta além da... Perguntaram sobre o livro, mas aí você já... Tira isso aqui assim. Aí.
Perguntaram sobre os livros, mas você já colocou aí. Sim, Perguntaram sobre a Juliana, eu já botei ali o contato da Juliana. Gente, eu falo da Juliana o tempo todo no meu grupo. Pois é, olha, foi a melhor coisa que eu fiz foi ter a Juliana do lado, porque ela responde super rápido. Você tem uma emergência com você ou com seu filho, ela responde, ela é super Falo para disponível. todo mundo, olha, tá aqui o grupo, você tem hora, você tem sua médica, Sim. mas homeopata, igual a Juliana, não conheço, porque ela entende muito de homeopatia, ela sabe muito sobre suplementação e ela sabe muito sobre óleo essencial. Ela fez aromaterapia, ela tem mestrado, ela tem doutorado, então ela é fantástica, sabe? E para quem quer tratar o autismo, ela também sabe tudo sobre o autismo, tá? Joyce, sua aula foi fantástica, tá todo mundo de boca aberta, assim. Obrigada, você realmente arrebentou, eu realmente não sabia esse tesouro escondido que era a Joyce. Nossa! Vou te usar mais, amada. Te prepara. Com certeza. Te prepara. Então, assim, tá no Instagram e no grupo, tá todo mundo chocado com o que você falou aí. A foto do meu aromático é minha. E eu fiz aquele mel. Ó, linda e inteligente. Tem aqui um elogio pra você. Eu ia falar assim, espero que ele saiba que você é casada. Assim, eu venho falar assim, porque é seu marido. Ela é linda, maravilhosa, arrebentou. André, você tá de parabéns. Natália, sinergia para parasita, a gente falou lá no grupo hoje, tá? Que show! Aula espetacular. Valeu. Obrigada, pessoal. Você realmente arrebentou. Então, vamos lá. Eu vou chamar agora a pastora Marcela, que vai dar a nossa segunda aula. Joyce, obrigada. Se você quiser ficar aí, beijo, a gente pode ficar aí ouvindo a aula. Vou acompanhar. Obrigada. Tá, tchau, tchau. Calma, amor. Eu vou fechar o microfone dela. Clica em cima, deixa eu ativar ela, meu vizinho. Aqui? Não, isso aí. Tirei ela, gente. Então, Marcela. Tem que gravar dela? Marcela, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Peraí, tô tirando meu comentário que eu fiz agora. Beleza. Essa aqui é a Marcela, ela vai falar para vocês sobre cuidados femininos. Mar, vou fazer a mesma coisa, vou sair, vou voltar aqui, só vou dar com o meu microfone desligado e minha câmera desligada. Qualquer coisa que você precisar, você me chama que eu volto, beleza? Tá bom. Então, fica à vontade. Tudo bom, pessoal? Aguenta mais um pouquinho, vai valer muito a pena. Quero dar as boas-vindas, se alguém está chegando agora, fique até o final, que temos muitas dicas importantes, né? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre cuidados femininos. Porque, infelizmente, a gente tem uma ignorância que os óleos só podem ser usados para os nossos filhos ou para algo que se refira à saúde, mas os óleos também podem ser usados para estética e para nos deixar mais bonitas. Qual mulher que não gosta de ficar linda? E isso faz muito bem para a tua autoestima, isso faz muito bem para suas emoções. Então eu quero te encorajar a usar, a abrir aí essa caixinha que você tem, a colocar mais óleos no LRP que você possa usar com você. Então vamos lá, eu quero começar falando sobre queda de cabelo. Queda de cabelo, ela não surge do nada. Opa! Eu alterei aqui, mas não foi, né? Foi. Bom, queda de cabelo, ela tem algumas causas. E eu vou falar tanto da queda de cabelo, das suas possíveis causas, como de outras questões que eu vou apresentar aqui. Eu quero que você anote, e aquilo que se refere a uma parte médica, uma parte nutricional, procure esses profissionais. E além disso, quase todas essas causas, elas podem ser trabalhadas com óleos essenciais. Eu vou para a parte mais prática do que você pode fazer para melhorar isso, mas lembre-se que essas causas também você também pode fazer a intervenção com os óleos.
Então, vamos lá. Queda de cabelo pode ter origem genética, mas a gente aprende que genética não é destino. Você pode dar um suporte aí para os teus genes. Estresse e ansiedade, carências nutricionais, doenças inflamatórias e disfunções da tireoide. Como meus slides mudaram aqui, gente, me perdoe. Como você pode usar os produtos da doTERRA para cuidar dessa parte? Bom, agora no nosso último evento, foi lançado 2 produtos que em breve vai estar disponível para que você possa fazer a sua compra, que é o ômega 3 e o complexo de vitaminas. É muito importante que a gente tenha uma dose alta de ômega 3 no nosso organismo, tanto para evitar essas doenças inflamatórias, que são as doenças autoimunes, como para cuidar, de repente, de um intestino já muito inflamado, tanto para ajudar o teu cérebro a funcionar melhor. Eu li uma pesquisa de um dermatologista que ele fala muito sobre a questão da pele estar totalmente ligada com o funcionamento do cérebro. E aí, eu vou um pouquinho mais além, a gente tem aprendido que o intestino é o segundo cérebro. Então, está tudo ligado, uma coisa não se desassocia da outra. Você precisa estar com as suas emoções sendo trabalhadas, né? E você também precisa estar com esse suporte nutricional, com esse suporte cerebral, e esse ômega vai te ajudar com isso. O complexo de vitamina também é super importante, um não substitui o outro, porque como eu li no primeiro slide, que as deficiências nutricionais, ela também é um precursor dessa queda de cabelo. Então, às vezes, você é até uma pessoa que tem uma alimentação boa, mas você precisa de uma dose extra, de repente, do zinco, do ferro, da vitamina D. E esse complexo, ele é muito bom, porque ele tem todas essas vitaminas. Então, avalia isso. Se você faz tempo que não vai ao médico e está sofrendo com queda de cabelo, peça esses exames específicos, inclusive vitamina D, porque a maioria da população é carente de vitamina D. A gente até se expõe ao sol, que é o maior potencial de vitamina D, mas muitas pessoas usam o protetor solar. E aí, o que acontece? Gente, os meus slides não estavam assim, mas eu não sei o que aconteceu aqui na apresentação, que ele deu uma bagunçada, me perdoem. Então, e aí grande parte da população é carente de vitamina D. E isso vai trazer uma série de prejuízos. Se você está grávida, não deixe de ter a sua vitamina D no mínimo 60 no seu sangue, né? E eu estava falando a respeito de se expor ao sol. A maioria das pessoas usa protetor solar. O que acontece? Esse protetor bloqueia a ação da vitamina D no nosso organismo. Ele não capta do sol. Então, você precisa se expor num horário apropriado, é claro, para você receber e também fazer a suplementação. Qual a dica que eu vou te dar? Além do ômega 3 da doTERRA, o complexo de vitamina, que você utilize o óleo de alecrim, que é o rosemary. O óleo de alecrim, ele é um óleo incrível para essa parte. No outro slide até tem isso, que foram feitos alguns estudos, e nesses estudos houve uma comparação do uso de medicação alopática e do uso de alecrim. E o alecrim, ele teve resultados muito mais satisfatórios. Então, o que você pode fazer?
Eu vou dar uma sugestão de gotas, mas depois você adapta aí no que você se sentir mais à vontade. Você pode fazer uma massagem no seu couro cabeludo, lava com shampoo, tira todo o excesso de água, prepara, é uma sugestão, tá? 2 gotas de alecrim com 8 gotas de óleo de coco fracionado. Você faz essa misturinha e massageia todo o seu couro cabeludo com essa mistura. Deixa agir de 8 a 10 minutos. E depois você só enxágua nesse dia. Não aplique condicionador, não aplique leave-in, para que o óleo continue agindo. E o que é interessante do alecrim? Além dele ter todo esse potencial para o nosso cabelo, ele também é um óleo que age no sistema nervoso. Muitas pessoas que têm uma questão de estresse, de ansiedade, de fadiga, são muito beneficiadas pelo óleo de alecrim. A única restrição é para quem tem crise de epilepsia, essas alterações cerebrais graves, tá? Então, usem muito óleo de alecrim. Aqui da pesquisa que eu falei para vocês, do minoxidil, que foi avaliado tão e mais eficaz. Outra dica que eu vou te dar, gente, eu não sei se eu conseguiria arrumar esses slides, eles saíram diferentes, infelizmente. Outra dica para essa primeira questão da queda de cabelo é você cuidar das suas emoções. Porque lembra lá no primeiro slide que eu falei sobre as possíveis causas da queda de cabelo? Uma delas é o estresse e a ansiedade. Então, eu quero que você use óleos cítricos, porque eles vão trabalhar o seu humor, eles vão te trazer relaxamento, eles vão te trazer tranquilidade. Eu coloquei aqui algumas sugestões: o bergamota, o laranja, o lemon, o elevation. Aproveite. Se você ainda não fez o seu cadastro com a doTERRA, a sua inscrição, esse mês, adquirindo 100 PVs, são 100 pontos, você ganha esse óleo, que é um mix de vários óleos que vão te ajudar em toda a parte emocional. Também use óleos para ajudar a elevar a tua autoestima, porque só quem é mulher entende isso. Às vezes a gente está passando por um processo de uma pressão no trabalho, ou até uma descoberta de um diagnóstico que todas mães teias passaram, né, por essa fase. E aí você vai se esquecendo, a tua autoestima vai ficando baixa, surgem sentimentos ruins, e os olhos, eles têm esse potencial de trabalhar as nossas emoções. Ontem nós ouvimos isso com a aula da Eva, na segunda-feira nós ouvimos isso com a introdução à aromaterapia, a respeito daquilo que é processado pelo nosso olfato, acessa o nosso sistema límbico e vai produzir um sentimento diferente. O gerânio, ele é um óleo muito importante para as mulheres, porque é um óleo que vai trabalhar tanto a questão hormonal quanto emocional. E não sei vocês, depois vocês comentem aí, o gerânio, ele nos dá uma sensação de coragem, de vida, de motivação. Então, é muito importante que não falte gerânio na sua caixinha, tá? O outro óleo que também vai te ajudar é o ylang-ylang. Além de ser um óleo calmante, abaixa a pressão para quem sofre de pressão arterial alta, né? Ele também vai trabalhar todo esse lado feminino. Então, você vai se sentir mais encorajada, você vai descobrir aí coisas que estão guardadas dentro de você.
É muito interessante essa parte dos olhos. O hortelã verde também. Outra dica é que você use óleos para te relaxar, como o lemongrass, o lavanda, o serenity, o balance, tá bom? Cabelo sem vida. Vou te dar aqui algumas sugestões nutricionais. Você pode aumentar, ainda não mudou aí, né? Ele demora um pouquinho ou é o coma, se você está sofrendo com isso, você olha o seu cabelo e não tem muito brilho, é um trabalho integrativo, tá, mulheres? Tanto a questão emocional como nutricional e a parte de fora do fio. Eu li uma pesquisa que 70% está na parte interna, a respeito da qualidade do nosso fio, e 30% está na parte externa. Então, abuse de cenoura, espinafre, aveia, de preferência sem glúten, laranja, abacate, peixes e ovos, entre outros alimentos. Eu coloquei aqui a imagem do shampoo e do condicionador da doTERRA, que são incríveis também. Eu vou dar uma sugestão, mas que não há uma concordância a respeito de acrescentar ou não no seu shampoo. Eu vou deixar a seu critério, você escolha aí o que a tua intuição te sinalizar. Por quê? Porque alguns shampoos, eles têm muitos químicos, e aí essa interação com os óleos essenciais podem não ser legais, além do que o frasco de shampoo é plástico, embora seja uma grande quantidade de produto para uma quantidade menor de óleo, né? Mas você pode aí fazer a tua escolha. Acrescente o gerânio, o ilang-ilang, que é um óleo muito bom, tanto para a parte emocional, como eu falei agora, como para deixar o seu cabelo mais brilhoso. Eu acrescentei no meu shampoo. E o que foi incrível? Porque além de eu trabalhar o meu cabelo, ainda esse momento que eu estou ali lavando o cabelo e inalando, me traz uma tranquilidade muito grande. Então, os óleos, eles são muito versáteis. Ao mesmo tempo que você está trabalhando uma questão, você está trabalhando diversas que você nem imagina. Então, a minha sugestão é que você acrescente algumas gotas, ou no seu shampoo, ou nos shampoos da doTERRA. E a outra sugestão é que você também faça aquela massagem no seu couro cabeludo, assim como eu exemplifiquei do alecrim para queda de cabelo. A minha sugestão é que você faça separado, para você entender a eficácia de cada óleo, o que ele agiu no teu cabelo. Então, faça lá com gerânio diluído no óleo de coco fracionado ou algum outro óleo vegetal e assim por diante. Nossa, gente, bagunçou tudo os meus slides. Eu já passei aqui para unhas quebradiças. Quais são as possíveis causas? Anemia, também muito parecido com o cabelo. Alimentação pobre em nutrientes, excesso de produtos de limpeza, fungos e excesso de esmaltes. Qual é a sugestão? Use o DDR Prime, porque é um óleo que tem muitos antioxidantes e ele vai promover uma renovação celular, vai atuar dentro das suas membranas. Então, se você está sofrendo de uma anemia, ele tem indicação para isso. Não exclui
a questão da alimentar, de repente, a suplementação de ferro, mas ele vai te ajudar muito e vai trabalhar outras questões. É um óleo muito indicado para pessoas com doenças autoimunes, câncer e etc. Então, se você está sofrendo disso, use DDR Prime. Aliás, a gente indica para todas as pessoas, né? Pode usar no Rolon. Troque os produtos de limpeza por produtos sem químicos, como, por exemplo, vinagre com bicarbonato, álcool de cereais. No vinagre, no bicarbonato, você inclui o lemongrass, que é um óleo essencial muito bom, antibactericida. Pode incluir o cravo, laranja, o melaleuca. A gente tem um PDF nos nossos grupos só sobre produtos sem químicos, porque essa pode ser a razão aí da sua unha estar muito quebrada. Também indico aqui óleos essenciais para diminuir a sua ansiedade, porque isso vai melhorar teu organismo de uma forma geral. E para passar nas unhas, você pode preparar no frasquinho do esmalte, um frasquinho vazio, higienizado. Você pode colocar algumas gotas do grapefruit, olíbano, mirra e óleo de coco fracionado. E aí você vai passando 2 vezes por dia nas suas unhas sem esmalte e faz aí um tratamento por no mínimo 30 dias. Ou você também pode mergulhar as suas unhas nessa mistura, tá? Desses óleos com o óleo de coco. E aí você teria que também mergulhar várias vezes por dia. Várias não, 2 vezes por dia. Só mais uma dica, caso a tua unha esteja com fungos, você pode fazer uma outra mistura, que é o melaleuca, o cravo e a lavanda, e o óleo de coco fracionado. Usa como se você estivesse passando um esmalte, tanto para unhas com micose, né, como para unhas amareladas. Celulite, essa é boa, hein, mulheres? Possíveis causas: alterações hormonais, má alimentação, sedentarismo, metabolismo lento e desidratação. Qual a sugestão de óleos? O grapefruit, copaíba e cedro, diluído também no óleo de coco fracionado ou no óleo vegetal da sua preferência. Faz uma massagem e vá para a esteira, vá para a ergométrica nesse tempo que as academias não estão abrindo. Se você mora em prédio, suba aí uns 5 andares de escada, porque você vai potencializar o uso desses óleos durante a atividade física, tá? Ou faz algum exercício em casa, pega aí algumas aulas pelo YouTube. O importante é que você use em movimento, tá? Se você não conseguir fazer atividade física, dá para usar também, só que o resultado vai ser um pouco mais lento. Estrias. As mulheres grávidas sabem o que é isso, né? Ganhar peso rapidamente é uma possível causa, gravidez, rápido ganho de massa muscular ou estirão puberal. O que eu vou te indicar? Ou em um frasco ou no Rolon, você coloque lavanda, mirra, olíbano e copaíba e um óleo carreador. E você vai passar nesses locais de estria. O resultado não é rápido. Você precisa ser perseverante, usar 2 vezes por dia, uso assim, no mínimo 1 ano, além de manter a sua pele muito hidratada. Eu vou mostrar para vocês que não conhecem essa loção da doTERRA, que é
simplesmente perfeita. Se você quiser misturar esses óleos que eu falei, também pode, mas você vai ter mais noção de quantidade usando fracionado no óleo de coco, tá? Aliás, no óleo de coco fracionado. Cuidados com o rosto. Eu amo essa linha. É o Kit Verage, é um kit desenvolvido com os melhores ingredientes, livres de químicos e acrescentados de óleos essenciais. O resultado vai ser uma pele nutrida, hidratada, uma pele com aspecto mais jovial. Deixa eu só falar rapidinho sobre ele. Você pode usar, o primeiro passo é essa loção de limpeza, que ela vem acrescida de óleo de laranja, melaleuca e o manjericão, que são óleos refrescantes, óleos anti-inflamatórios. Para quem tem acne é excelente, porque tem o melaleuca. Depois, você vai usar o tônico. Esse tônico também é muito bom, ele tem vários óleos e amamelis. E depois o queridinho sérum. Aqui vai mirra, vai o sempre viva, vai o olíbano e olha só, vai o óleo de rosas. Vocês sabem como ele é incrível. E por último, o hidratante. O hidratante não deixa um aspecto pesado, oleoso, pelo contrário, é muito leve. E quando você faz se você tem essa rotina antes de dormir, você vai perceber que você vai ter um sono super relaxado. Todos os óleos que estão aqui no sérum são óleos que ajudam muito na questão da ansiedade do sono. Bigode chinês, que são essas entradinhas aqui, né? Muitas mulheres se incomodam. Possíveis causas: tomar muito sol ou fumar, posições erradas na hora de dormir, cuidado se você se encolhe muito, se você põe a mão na bochecha, tal. Perda de fibras de colágeno. Qual a sugestão? O Salubelle e o sérum, eles têm a mesma composição. A diferença é que o Salubelle ele é concentrado e ele pode ser usado direto na pele, tá? O único ruim é que você vai acabar usando mais produto. Mas se você quer um resultado rápido, se isso tá te incomodando muito, você pode fazer o uso do Salubelle. Se você não tem ele e tem o sérum do Kit Verage, também vai ajudar bastante. Ou ainda, você pode usar lavanda, mirra e olíbano diluído também no óleo de coco e passar nessa região. Há vários estudos que comprovam que a lavanda, ela promove o aumento, a estimulação do colágeno 1 e 3. Anotem aí. Compulsão por doces e chocolates. A aula da Joyce, ela falou muito sobre o sistema imune. E tem tudo a ver com essa parte, tá? Possíveis causas: proliferação de fungos, microbiota intestinal alterada, má absorção de nutrientes que ocorre por causa dessa microbiota alterada, disbiose. Carência de magnésio também vai gerar um desejo compulsivo por chocolate. E durante a TPM, por causa das alterações dos hormônios, o magnésio ele diminui consideravelmente. Aumento do cortisol e a TPM. Então, todas essas questões que eu estou apresentando, você pode, lembra que eu falei no começo, anotar e trabalhar com outros óleos a intervenção dessas causas, para você cuidar dessas causas, melhor dizendo, tá? Tanto a proliferação de fungos como a microbiota, não é só isso, mas
se você cuidar com os olhos, já vai te ajudar bastante. Sugestão de óleos para esse desejo compulsivo por doces e chocolates. Use o ômega 3 da doTERRA, use o Claricalme, você pode usar o mês inteiro, inclusive para todas essas questões que eu falei, queda de cabelo, unhas quebradiças, cabelo sem vida, porque o estresse é um precursor dessas questões alteradas. Então, você pode usar o mês inteiro, mas principalmente a partir do 14º dia após a sua menstruação. 14º dia, ao invés de usar 2 vezes por dia, você usa 3. Uma sugestão minha, mas aí você vai precisar consultar o médico ou a homeopata, é usar magnésio transdérmico com óleo essencial nos pés. É incrível. Pode ser com laranja, pode ser com petitgreen. E aí, a dica de ouro que eu estou amando é você tomar chás de diferentes sabores e colocar uma gotinha de cinnamon. Esse óleo, ele é extremamente doce, então vai te ajudar a diminuir essa compulsividade. E aqui eu vou passar uma receitinha de cookies sem glúten, sem leite, delicioso para, em último caso, tá? 2 ovos, 6 colheres de manteiga de coco ou óleo de coco, 5 colheres de açúcar de coco ou stevia ou xilitol, 6 colheres de cacau em pó, livre de açúcar. É importante que você olhe lá no rótulo e veja se não vai derivados de leite e açúcar. Por quê? O cacau em si, ele te faz bem. Só que acrescido de açúcar, o que vai acontecer? Vai te gerar mais compulsividade. Então, procure um cacau puro. 1,5 xícaras de aveia sem glúten, 3 colheres de leite de coco e 6 colheres... Gente, não tá dando para ver. Aliás, 6 não. 3 gotas de óleo essencial de laranja. Aí você bate os ovos primeiro, derrete a manteiga, acrescenta todos os outros ingredientes, modela e põe no forno por 5 minutos. É só 5 minutos, por quê? Porque ele vai ficar molhadinho. Então, vai te dar uma sensação muito boa. Você vai sentir o cacau, vai parecer até que você está comendo aquela barra de chocolate. E é isso. Espero que vocês façam um bom proveito dessas dicas, que faça uma grande diferença na sua vida. Quando você muda, o mundo muda. E um versículo da Bíblia, que está lá em Oséias 4:6, diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Vocês que estiveram presentes aqui nessa aula não serão destruídos, porque vocês já receberam conhecimento de muita qualidade, ouviram a importância aí do teu sistema imune, de você cuidar do seu intestino, de você cuidar das suas emoções. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Gente, estou chocada, tá? Maravilhosas aulas, fiquei emocionada com as informações que a Joyce trouxe, as informações que a minha pastora Marcela trouxe, maravilhosa. Estão perguntando lá no grupo onde é que a gente estava escondendo vocês, que ninguém sabia que vocês mandavam tão bem, né, gente? Então, eu estou muito chocada, a gente vai usar mais vocês nessas aulas aqui. Amei demais. Olha só, vou falar para vocês, amanhã a gente vai ter uma aula maravilhosa da Fernanda, que é a nossa veterinária. Vou colocar para vocês aqui os elogios para vocês verem. Ó, a Marcela falou sobre um óleo maravilhoso que eu amo, que é o cinnamon bark.
é um óleo que eu falo para todas as mulheres que passam por mim na consulta do bem-estar. Gente, óleos para libido, na minha consulta do bem-estar, eu passo para todas, até porque não reclama. Ai, não tô falando de libido. Vai usar óleo para libido, não quero nem saber. Vai ter que usar. Eu não sei se mulher namorar, a gente casou para namorar. O sexo protege a nossa aliança. E tem muita mulher que não tá namorando porque tá com os hormônios desregulados. E o que a gente indica? A gente indica para usar gerânio, como a Marcela falou, no pós-banho, a gente pega o gerânio, pega o nosso hidratante da doTERRA, não é esse, é o azulzinho, tá? Esse aqui ainda não tem, não lançou ainda, mas eu já recebi o meu, porque eu comprei o kit. Então, você coloca uma gotinha lá no gerânio, no pós-banho, sempre no pós-banho. Usar Claricalme, gente, obrigatório, viu? Toda mulher tem que usar esse olho aqui, ó, Claricalme. Só que não pode usar são as mulheres que estão grávidas nos primeiros meses, mas quando você está no último mês de gravidez, você pode usar porque ele te ajuda no trabalho de parto. Mas antes disso, você não pode usar quem está grávida, beleza? Então vamos lá. Cinnamon bark. Ela falou que eu coloco cinnamon bark, uma gotinha no meu chá ou no meu café. O chá, por si só, eu estou estudando muito a questão da medicina ayurvédica, tá? A gente sabe que chá é muito bom para nossa saúde. Nossas avós já falam isso, nossa mãe já falava isso. Lá em casa a gente espirrava, o meu pai dava chá de alho com mel pra gente. Pegava o mel, socava com alho, limão e chá para dentro. Era chá de tudo. E com o passar dos anos, a gente acreditou que a indústria farmacêutica era muito melhor do que o que Deus deixou pra gente, né? E a gente começou a inverter os papéis aqui do que Deus deixou pra gente, a gente passou a usar do que o homem fez. Só que agora a gente está mudando a nossa mentalidade. Você faz parte dessa mudança. Nós fazemos parte da solução da mudança de vida de muitas pessoas. A Emily White, que é uma das donas da doTERRA, ela fala que nós somos resposta de oração de alguém. Então, você que está aqui é porque você está sendo resposta de oração. E você pode ajudar na vida de outras pessoas. Você pode ser canal de bênção para transformar outra pessoa. Então, por isso que eu tive essa ideia, tá? Não foi do nada, não nasceu do nada. Eu estava no meu sofá e eu senti muito forte no meu coração que eu tinha que fazer essa semana da aromaterapia. E eu tenho certeza que muitas vidas estão sendo impactadas e transformadas, começando a partir de mim, que me desafio a aparecer em frente dessas câmeras e vou desafiando essas meninas e elas topam minhas loucuras, graças a Deus por isso. Mas vamos lá. Cinnamon bark, tá? Eu vou dar uma aulinha básica aqui, todo mundo aqui tem 18 anos, não tem ninguém menor de 18 anos. Cinnamon bark é um estimulante sexual. Você vai pegar o cinnamon bark, você vai pegar um óleo vegetal carreador, você que é casada, tá? Minha mãe, que é viúva, não vai poder fazer isso, mas ela passou 32 anos de casada, né, mãe? Então, ela já fez tudo que podia fazer, graças a Deus por isso, tá? Tiveram 4 filhos. A mulher com 23 anos, gente, já estava ligada às trompas. Com 28, ela não tinha mais útero. Então, ela aproveitou muito esse casamento dela. Aí você pega lá o cinnamon, gente, dilui no óleo de coco fracionado e passa na sua joinha. Nossa, a Silvana tá ensinando isso aqui? Tô ensinando isso aqui sim, porque tem muita gente precisando dar uma pimentada no casamento. Tem um monte de mulher que não namora, então vai começar a namorar através de cinnamon bark, de claricalme, de gerânio e lang-lang, gente. Lang-lang na cápsula, é como se fosse um Viagra feminino. Então, vai tomar lang-lang na cápsula para namorar muito, vai desfrutar daquilo que Deus deu para você. Nós casamos para isso. Então, assim, vai dormir, dorme bonita, cheirosa, passa o teu gerânio no teu corpo lá, vai dormir cheirosa do lado do teu marido. Tem uma pastora, ela chama pastora Alexandra Brantes, e ela fala que o Rodolfo Abrantes falou para ela assim, olha, eu casei com você porque no dia que fui na sua casa eu vi aquela bancada no seu banheiro, eu falei, essa mulher é cheirosa, eu vou casar com essa mulher. Então, o homem gosta de mulher cheirosa. Então, passa gerânio antes de dormir, usa balas como um perfume pessoal, usa teu claricalme, bota lá um vetiver. Olha, gente, vetiver, ele ajuda a clarear a cicatriz da cesárea. Então, vai passar lang-lang na sua cesárea, você vai dormir com a sua joinha cheirosa. Olha que delícia. Tem coisa melhor que você vai usar seu creme dental da doTERRA, que não tem flúor, e vai ficar lá com um cheirinho de canela na sua boca antes de dormir. A Marcela deu a dica lá de passar o gerânio no cabelo. Ontem eu dormi com o meu cabelo só à base do gerânio. Dormi com meu cabelo virou meu perfume, meu difusor pessoal. Então, nós temos aí a doTERRA, que veio como resposta das nossas orações. E a gente tem mulheres incríveis que estão aqui para nos ensinar. Meu marido está falando aqui, ó, dilui bem. Dilui bem, tá, gente? Ó, o Thiago tá falando que o ylang-ylang, só botar de lado da cama, ele já faz efeito. Então, assim, não tem problema.
né, dormir toda desajeitada, dorme bonitinha, dorme cheirosa, e você vai dormir cheirosa à base de óleo essencial, que vai tratar o seu emocional, não tem disruptores de endócrino, não vai ferrar a sua tireoide, entendeu? Então, a Marcela ensinou aqui Kit Verage. Kit Verage é uma linha de rosto da doTERRA. Você vai usar os passo a passos de manhã e você vai usar os passo a passos à noite antes de dormir. E você não vai dormir com aqueles produtos de farmácia que tá ferrando com sua pele, que pode produzir células cancerígenas na sua vida futuramente. Ninguém aqui quer morrer de câncer, a gente quer morrer de velhice. A gente quer morrer na idade da árvore, como a Bíblia diz. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente parar de desembalar e começar a descascar as coisas. Quando a gente parar de comprar aquilo que está na farmácia, a gente começar a usufruir daquilo que Deus nos deu. A Bíblia diz que tudo aquilo que Deus fez é bom. Então, tudo aquilo que Deus criou, que está na natureza, é bom e é muito bom. E vai fazer muito bem pra gente. Então, é isso que a gente queria compartilhar com vocês aqui, essa aula. Marcela, muito obrigada. Você foi incrível. Mesmo o zoom do slide ter desfocado, mas a aula foi maravilhosa. A gente pegou muitas dicas. Estão pedindo para você colocar o slide no grupo, se você puder. Mandar os prints das receitas lá no grupo. Não precisa disponibilizar os PDFs inteiros, tá? Só algumas receitinhas você pode colocar no grupo se você quiser. Se você não quiser, não precisa colocar. Joyce, incrível. Com certeza. Gente, a gente tem uma novidade para contar para vocês. Quem ficar aqui até sexta-feira, todas as aulas, vai saber o que vai acontecer semana que vem. Estamos preparando algo para vocês semana que vem. Sexta-feira a aula vai ser bem rápida, né, Silene? Porque é dia dos namorados, o povo quer namorar, o povo quer usar bastante lang-lang, bastante gerânio. Aqui em casa é dia dos namorados todo dia, tá, gente? Não precisa chegar dia 12 de junho, não. Aqui é dia dos namorados sempre. Então é isso. Muito obrigada. Se querem falar alguma coisa, pode falar, meninas. Não? Tudo certo. Joyce está sem microfone. Fala, Joyce. Apareceu? Agradecer a experiência, né? Porque eu sou tímida, sou quieta, não sou de falar muito, eu sou mais de estudar, de ficar quietinha no meu canto. Então, agradecer o empurrãozinho aí que você me deu. Empurrão? Tava perdendo tempo, hein, Joyce? As meninas falam assim, ai, não, eu tenho vergonha. Eu digo, não quer saber não, minha filha, vai falar. Ai, 40 minutos. Ai, você acha que eu falo 10 minutos? Eu digo, fala quanto você quiser. A Silene vai falar sobre sono no dia dos namorados. Silene, no final eu dou essa recalchutada, tá, assim? Do sono, um sono mais relaxante no dia dos namorados. No final, eu finalizo a sua aula. Gente, obrigada. As meninas estão pedindo para vocês curtirem a aula. Na verdade, aqui vai dar mais curtida quando tiver já no YouTube, tá? Então, agora, eu acho que não vai fazer tanto efeito. Mas você que recebeu essa aula, você pode passar para outras pessoas assistirem. Futuramente, essa aula vai estar disponível no YouTube. Não vai estar essa semana ainda, porque eu quero que nosso time desfrute disso aqui. Mas quem sabe semana que vem já vai estar no YouTube, tá bom? Beijo no coração de vocês. Obrigada, Marcela. Obrigada, Joyce. Tchau. E agradeço. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau.